Bom, então eu tenho percebido isso, que as ações, num primeiro momento, elas se dão muito mais no nível físico, né, de recuperação física das edificações, e só que essas edificações elas não permanecem em pé se não tiverem um uso, né? Muitas vezes esse uso ele não é pensado concomitantemente à reforma, então às vezes você restaura sem conhecer o uso que vai ser dado e aí o uso ele pode conflitar com a forma que foi feita a requalificação, o restauro ou a reforma mesmo, enfim. Além disso, tem a ideia de que em alguns momentos, né, desses processos de requalificar, revitalizar, porque são vários processos diferentes, mas a ideia é dar mais qualidade e dar um novo uso para áreas que estão se deteriorando, se esvaziando de pessoas e tal. O que acontece é que só uma intervenção de caráter físico não resolve, né? Então você precisa pensar não só no uso, mas você precisa pensar em dar mais qualidade para o próprio espaço público onde se encontra esse monumento, essa edificação. Né? Então esse trabalho, por exemplo, aqui no centro de São Paulo, a gente percebe já há muitos anos que tem o problema da famosa Cracolândia, né? E, bom, ações para recuperar o patrimônio do centro a gente vê já desde os anos 80, até antes talvez, mas de fato esse problema persiste, porque não adianta nada você reformar um edifício e não cuidar do entorno dele, né? Porque as pessoas estão ali, elas existem, não adianta você achar que, por exemplo, a Sala São Paulo, né? Um exemplo de edificação que foi recuperada aqui, que foi reformada para uso como sala de espetáculo, que foi incrível, uma qualidade tremenda do ponto de vista da acústica e tudo mais. Só que o entorno daquele edifício continua sendo um espaço totalmente com morador de rua, com criança de rua, com uma série de problemas que persistem. Então, o que eu vejo é, de fato, muitas vezes, uma ação que ela não é conjunta, né? Às vezes você até tem ações da Secretaria de Serviço Social, ações de Secretaria da Habitação, mas muito sem fazer parte do mesmo projeto, do mesmo objetivo. Então são ações que acabam não tendo um resultado muito efetivo, né? No caso da Itália, como vocês me perguntaram, eu tive a oportunidade entre 2007 e 2008 de acompanhar um projeto na cidade de Gênova, que é uma cidade portuária, um porto que foi extremamente importante e uma cidade que sempre teve muita importância do ponto de vista industrial, não muito turístico, né? Se a gente comparar com outras cidades da Itália, quando a gente fala Gênova, as pessoas nem têm ideia, né? Agora se eu falasse Roma, Veneza, Florença, aí sim. Então, Gênova, apesar de ser uma cidade belíssima, nunca teve esse apelo muito turístico porque a sua importância maior era em função de indústria, inclusive indústria pesada, siderurgia e tal. Nos anos 80, quando essa indústria ela diminui muito de tamanho, muitas desaparecem quase por completo, então muito desemprego acontece e a cidade começa a sofrer com problemas socioeconômicos muito grandes. E nesse momento o centro histórico, que já era um centro histórico, é belíssimo, é enorme, mas um centro histórico que já era um pouco esvaziado, porque os genoveses tinham saído e ele já era ocupado por uma primeira onda de imigração do sul da Itália, né? E aí, com o tempo e os problemas sociais da cidade aumentando, essa questão do desemprego, esses próprios migrantes acabaram saindo do centro histórico, buscando áreas mais qualificadas da cidade, porque o centro histórico ele começou a ficar muito cheio de problemas de manutenção e tudo mais, então o aluguel foi sendo cada vez mais barato e foi se tornando um lugar que atraiu gente cada vez mais pobre, né? E a Itália, nos últimos 5, 6 anos, teve uma onda muito grande de imigrantes, sobretudo da África, dos países do leste europeu também. E esses imigrantes, muitos deles chegando na cidade clandestinamente, foram se instalar onde? No centro histórico, que é o lugar mais barato. Então ficou um lugar totalmente sem qualidade de moradia, com problemas de saneamento, com problema de iluminação, com problema de lixo,
e ocupado por imigrante clandestino. Então, assim, tudo de péssimo, né, que pudesse parecer que existia na cidade estava concentrado no centro histórico. E aí, em 92, a partir de 92, a cidade resolveu investir no centro histórico, na sua recuperação. E junto com a recuperação do centro histórico em si, começaram a fazer vários projetos para revitalizar a área portuária, que é uma área que tinha, com a diminuição da capacidade do porto, esse porto perdeu muita importância e ficou uma área meio ociosa. Então, o governo local da cidade de Gênova resolveu investir muito ali. Eles conseguiram, com fundos europeus, da própria Itália e da região Ligúria, que é a região onde está situada a cidade de Gênova, foi uma decisão do prefeito investir tudo no centro histórico. Ele até sofreu muitas críticas, né, porque muitas pessoas que moravam em outros bairros que se julgavam também merecedoras de intervenção não tiveram a mesma atenção que teve o centro histórico. Esse mesmo prefeito ficou 2 gestões no governo, quer dizer, ele teve 10 anos para fazer um trabalho, quer dizer, muito mais tempo do que se a gente pensar aqui, por exemplo, uma gestão de 4 anos, é muito difícil você fazer alguma coisa que dê resultado, que mude completamente, né? Pode mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas realmente você pode chegar no centro e falar assim, nossa, como mudou? Precisaria realmente de ações por um tempo mais longo e tal. E isso aconteceu em Gênova. E no caso específico do centro histórico, eu acompanhei um projeto dentro de um bairro específico, que é o bairro do antigo gueto judaico, que é de todos os bairros do centro que receberam intervenções, né, para recuperar, e receberam mesmo. Então teve uma recuperação muito grande em termos físicos mesmo das edificações, mas teve conjuntamente a isso um programa grande de habitação, quer dizer,